Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Vamos buscar a presença de Deus. Eu tenho a certeza, Ele já está aqui neste lugar. Mas para que Ele possa operar milagres e fazer maravilhas, nós precisamos nos entregar a Deus de todo o coração. Amém, irmãos? Então, quanto mais você se entrega, mais Deus tem condições de operar na sua vida. Quanto mais você se abre para Deus, mais Ele pode vir, como diz a palavra, entrar, cear com Ele e a gente com Ele. Amém? Você quer cear com Deus, das maravilhas, dos milagres que Ele tem para a sua vida? Você quer desfrutar dessas bênçãos? Abra o seu coração. O próprio Senhor Jesus declara em sua palavra: eis que estou à porta e bato, e aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com Ele e Ele comigo. Então, abra o seu coração para Deus agora. É isso que Deus quer, que você se entregue, que você se abra de verdade para que Ele possa se manifestar. Feche os seus olhos. Pai, é no nome de Jesus que estamos diante da Tua presença nesta hora. É no nome de Jesus que buscamos ao Senhor de todo o coração, porque nós queremos nos entregar a Ti, nos render completamente ao Senhor, porque não existe nada melhor do que estar na Tua presença. Não existe nada melhor do que poder viver com o Senhor, que é santo e soberano. Queremos o Senhor inundando o nosso coração, inundando a nossa vida, enchendo todo o nosso ser. Tu és aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Tu és onipotente, ó Pai, aquele que possui todo o poder. Não existe nenhum ser em todo o universo que seja tão poderoso como o Senhor. O Senhor é o Deus onisciente, que sabe todas as coisas e que nada fica escondido diante dos teus olhos. Ainda que as palavras não cheguem aos nossos lábios, o Senhor já sabe o que vamos falar. O Senhor esquadrinha os nossos corações. O Senhor é o Deus onipresente, o Deus que está em todo lugar, o Deus que opera em todo lugar. Não existe aonde o Senhor não possa estar, onde o Senhor não possa nos alcançar. E é por isso, ó Pai, que nós nos rendemos a Ti de todo o coração nesta noite. Tem liberdade de envolver a nossa vida, ó Deus, de encher o nosso coração nesta hora, de transbordar todo o nosso ser com a Tua glória. Queremos nos achegar, nos aproximar mais e mais de Ti. Queremos nos aproximar do Senhor, o Deus Todo-Poderoso e Soberano. Queremos sim a Tua presença envolvendo o nosso coração. Tira de nós aquilo que não Te agrada, que causa separação e divisão entre nós e o Senhor, aquilo que nos afasta de Ti, que faz, meu Deus, com que nós venhamos estar longe da Tua presença. Pecados que cometemos consciente ou inconscientemente, ou pecados que cometemos por agir, por pensar, por falar, por omissões, intenções do nosso coração. Nos perdoa, Pai. Confessamos que falhamos, confessamos que pecamos, e muitas vezes deixamos o Teu caminho, a Tua vontade, o Teu querer, a Tua palavra, para vivermos conforme o nosso querer, conforme a nossa vontade, conforme os nossos planos, que muitas vezes são caminhos de morte, como diz a Tua palavra. Nos perdoa, Pai. Reconhecemos que falhamos, reconhecemos que pecamos, que precisamos do Teu perdão, da Tua misericórdia, porque queremos nos achegar, nos aproximar, queremos ter comunhão, queremos ter intimidade contigo, queremos nos aproximar mais e mais do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Vem, Espírito Santo de Deus, enche a nossa vida, transborda o nosso coração, transborda todo o nosso ser nesta hora, Pai. É o que nós buscamos, é o que nós queremos, é o que nós nos dedicamos agora, mais e mais da Tua presença. Por isso nós clamamos a Ti. Vem, Espírito Santo, eleva-nos nesta hora ao Santo dos Santos, ao Santíssimo lugar.
queremos estar na tua presença, queremos estar diante do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e queremos ser guiados por ti, e queremos aprender contigo. Como dizia o Isaías: o Senhor desperta-me todas as manhãs, com os ouvidos como aquele que aprende. E aqui estamos, meu Deus, nesta noite, com o coração aberto, com os ouvidos atentos, como aqueles que aprendem, porque queremos aprender com o Senhor nesta noite, porque é através da tua palavra que nós vamos ver o teu poder operar sobre a nossa casa, sobre a nossa família, em o nome de Jesus. Vem, Espírito de Deus, tem liberdade nesta hora de nos ensinar tudo o que nós precisamos para vencermos, para tomarmos posse da bênção, para vivenciarmos os milagres e o sobrenatural do Senhor sobre a nossa vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós nos rendemos a Ti, ó Pai, em louvor, em adoração. Tem liberdade, enquanto nós o adoramos, enquanto nós te bendizemos, de trabalhar no nosso interior, de nos moldar conforme o teu querer. É o nosso clamor, é a nossa oração a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. Se entregue completamente na presença deste Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E você vai declarar de todo o seu coração: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Abra o seu coração nesta hora. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Ó nosso Deus e nosso amado Pai, venha, meu Deus, com a tua palavra tratar os nossos corações, ensinar, ó Deus, o caminho da santidade, abençoar a nossa casa, a nossa família. Jesus, o Senhor é o dono, ó Deus, de nossos corações. Tenha a liberdade para falar, para ensinar, para nos doutrinar segundo o seu querer. Que a tua vontade plena aconteça nesta casa, onde há brigas, discussões, pessoas que neste momento, ó Deus, estão perdendo sono, não têm motivação para dormir, preocupados, pensando até mesmo em desistir do casamento, em separação e abandonar a família, abandonar a casa. Ó Pai querido e amado, entra nesta casa agora, que esta pessoa dê atenção a esta palavra esta, ó Deus, que pode levantar-nos, como diz a tua palavra. O centurião disse: Senhor, eu também sou homem que sou sujeito à autoridade, e uma palavra do Senhor é o suficiente para que meu servo seja sarado. O Senhor disse: nem em Israel eu vi tanta fé. Pai, que o Senhor veja essa pessoa que está com fé em casa, através da televisão, da internet. Essa pessoa que está aqui, Pai, que saiu da sua casa, movida de fé, crendo que o Senhor está operando. Jesus, faz uma transformação, faz um milagre acontecer. Faz, ó Deus, que o casamento morto ressuscite, que a família, ó Pai, que estava perdida se levante. Ajude-nos, ó Deus, a crescer em graça, em misericórdia e amor, para que possamos todos os dias compreender a tua vontade sobre as nossas vidas. Diga comigo: obrigado, Jesus. Fale comigo aquilo que eu preciso ouvir, não aquilo que eu quero. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudi-lo com alegria. Vamos aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Boa noite. Tudo bem, gente? Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Podem se assentar em nome de Jesus. Vamos ouvir a boa palavra de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Salmos capítulo 3. Salmos capítulo 3. Eu vou falar com você que está aqui. Eu tenho já dito aos irmãos aqui na igreja, quem está em casa também, todos os nossos cultos, estão sendo também televisionados. Então essa mensagem pode chegar para alguém na madrugada, essa mensagem pode chegar a alguém que está passando alguma dificuldade na sua casa. Eu espero que essa palavra seja poderosa para mudar a situação da tua casa em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que seja transformador. Quem nunca passou pela situação que eu vou falar com você hoje, né? Quem nunca viu os inimigos se multiplicar? É ou não é verdade? Quem de nós nunca vimos os inimigos parecer que está cada vez aumentando mais as dificuldades? Vamos abrir o texto, o versículo 1 diz assim, Salmo, meio da Bíblia, Salmos, capítulo 3, versículo 1 diz assim: Senhor,
como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Versículo 2: muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Para aqui, olha um pouquinho para o pastor, vamos entender. O salmista Davi está fazendo uma oração a Deus. E nessa oração ele já começa dizendo, Senhor, o negócio está feio, está difícil. São muitos os problemas que me rodeiam. São muitas situações que estão tentando me abalar, que estão tentando me desmotivar. Em outras palavras, quando ele fala são muitos adversários, quer dizer, quando eu saio de um problema, vem outro. Quando eu resolvo uma coisa, vem outra situação. Sai de uma enfermidade, vem outra. Parece que a coisa não muda. E quando ele faz essa oração, ele tem até um ponto de exclamação, né? Senhor, como se multiplicam os nossos adversários. Você percebe, minha esposa mandou para mim esses dias uma mensagem, né? Tipo uma figurinha assim, dizendo assim, até os 18 anos você tem uma amostra grátis da vida gratuita. A partir dos 18 anos tudo é pago. Tudo é pago, né? Quem já foi caminhar e terminou e falou assim, tá pago. Até 18 anos você come, nem pensa que precisa de cuidar do corpo, né? Aí depois fala, meu Deus do céu, para voltar não é fácil. Tá pago de hoje. Tudo é pago, irmãos. Né, irmão Valdemar? Estava correndo ontem, encontrei o irmão Valdemar com o Marley. Tem que pagar, né? O preço agora, né? O Modelar falou para mim assim, pastor, o senhor passou 50 anos comendo. Você acha que vai emagrecer do dia para a noite? Tem que fazer alguma coisa. Estou usando expressões assim para você entender algo importante. Apesar de saber que Davi era um homem muito vencedor, apesar de saber que Davi não tinha medo de encarar os inimigos, agora ele fala, Senhor, dessa vez o negócio está mais difícil do que eu consigo controlar. Já se passou por um momento assim, que chega uma coisa que você fala, meu Deus, eu não consigo controlar, tem tanta situação que eu estou, como diz um ditado, igual barata tonta, não sei se vou para lá, não sei se vou para cá, não sei o que fazer. E quando ele fala isso aqui, ele fala, se multiplicam muito os meus adversários. Aí ele fala, são muitos os que se levantam contra mim. Então, quer dizer, havia uma cúpula dentro de Israel que se levantou para trabalhar contra ele. Agora, a pergunta é, quando os inimigos vêm de fora, de longe, você até suporta. Você até tem suporte para poder enfrentar. Mas quando o inimigo está dentro de casa, como é que faz? É fácil ou não? Não é. E quando eu falo inimigo, não são as pessoas em si, mas muitas vezes as pessoas de dentro de casa são inimigos, se tornam inimigos pensando no que diz respeito à fé. E a Bíblia está contando aqui para a gente, se você for fazer um pequeno estudo sobre Davi, quando Davi está no maior ápice da vida dele. O que é ápice? Ele chegou nos mais altos pícaros da sociedade, ele era um rei, ele tinha tudo, ele era o que mandava, era o que tinha poder. E à medida que nós vamos passando a nossa vida, nós vamos adquirindo poder também, não vamos? Vamos prosperando, vamos adquirindo nossos bens, vamos conquistando, não é natural isso? Aí chegou, só que todo esse período de conquista na sua vida foi fácil? Você tem conquista no seu currículo? Quem tem conquistas no currículo? Você tem? Ô pastor, já conquistei muita coisa, já venci muita coisa, e louvado seja Deus. Algum dia foi fácil? Nenhum dia. Porém agora Davi fala, Senhor, nestes dias os inimigos são o quê? Multiplicados. Quer dizer, eu já venci muita coisa, mas nesses dias a coisa está parecendo pior. Aí quando ele faz essa oração, me traz esse entendimento para falar com você, entendo que seja necessário falar, porque na juventude, por exemplo, a gente não vê muito problema. Não é verdade? Tem problemas, mas a gente encara, a gente luta e caiu, levanta, vamos lá, vamos tocar o barco, mas chega uma hora da nossa vida que nós muitas vezes fazemos como Davi. Faz que eu diga assim, ó, Senhor, é muito problema. Você já fez isso? Não, fala a verdade, já fez essa? Meu Deus, é muita coisa. Quando sai de um, cai no outro, quando sai do outro, vai para outro. E ele faz essa oração e fala, o Senhor está se multiplicando. Agora, quando você lê esse texto, você fala e pensa comigo, olhando para a história de Davi. Davi aparece na sociedade, Davi apareceu para nós nas Escrituras Sagradas, a Bíblia fala que tinha um gigante, um doidão de um gigante, dizendo, vou matar, quero ver se tem homem aqui nesse lugar. E não aparece um homem que tenha coragem de enfrentar aquele homem, o gigante Golias. E o Davi, irmão, você sabe que a primeira história contada de Davi não fala que ele estava lá cuidando das ovelhinhas dele. A Bíblia fala que o pai chamou ele, mano, vai lá,
Vai lá porque Deus, o Senhor está precisando que você leve comida para os seus irmãos. O Davi era o mais desprezado. E quando ele tem a oportunidade, você conhece um pouco da história, mas quando ele bate de frente com o gigante, ele fala assim: ô gigantão, pode pegar a tua espada, teu escudo, pode fazer o que você quiser com a sua lança, eu não vim contra você para lutar como homem, eu vim aqui em nome de Deus. Você pode falar amém? Quer dizer, é um homem destemido, um homem que não tem medo de encarar os problemas que estão surgindo. Você vê que há uma facilidade maior de encarar o problema para Davi nesse tempo? Você percebe isso ou não? Quer dizer, tem coisas que para a gente mais velho um pouco, não que eu seja, eu sou jovem. Fala, eu sou jovem. Fala assim que você fica feliz, nem que seja no espírito, né? Mas quer dizer, quando você tem esse espírito de você, não, isso aí é fácil, vamos vencer, já passamos por coisa pior. O que Davi está fazendo? Olhando para o problema e dizendo o quê? Isso aqui é fácil, eu estou com Deus. Por que vai passando o tempo, a gente vai perdendo essa vontade? Não que Davi havia perdido, só que, irmão, o inimigo foi parar dentro da casa dele. Quem que era o inimigo que estava dentro da casa dele? O próprio filho. O filho chamado Absalão se levantou contra ele. Quer pior tragédia do que uma casa dividida, gente? Do que um para um lado e outro para o outro? Quer pior tragédia, irmão, o marido chegar em casa e falar: oi, amor. Amor o quê? Quer pior situação do que o pai falar: filho, como é que você está? Ai, lá vem o pai me incomodar. Sabe quando não tem paz na casa, não tem, sabe, comunhão em casa? É terrível isso. É horrível. Por isso que o que está acontecendo com ele é algo que abala ainda mais. O culto hoje é propício, falamos de família. Quando nós estamos abalados com qualquer situação, a gente vai levando, vamos vencer, vai dar certo. Mas quando começa dentro de casa, que a coisa não engrena mais, não tem comunhão, não tem amor, não tem conversa, meu irmão, aí a gente começa a perder a fé. O Davi, ele faz uma oração: Senhor, olha, são muitos os adversários. Aí o próprio Davi, ele faz a segunda parte da oração falando do que ele está ouvindo. E olha o que ele está ouvindo, versículo 2. Muitos estão fazendo o quê? Falando de mim, falando da minha alma, falando da minha vida. Não existe o que para ele? Não tem salvação para ele, não existe salvação para ele em Deus. Quer dizer, Deus não vai salvar o Davi. Quer dizer, seu problema é insolucionável. Isso aqui eu acho que talvez seja uma das coisas mais difíceis de enfrentar na vida. O que é a coisa mais difícil de enfrentar na vida? Você está dizendo assim, vai dar certo, e vem, não vai dar não. Lembra aquela conversa, aquela historinha que o missionário conta? Diz que estava um período de muita seca na região. Aí o pastor falou: gente, vamos fazer o seguinte, vamos todo mundo subir no monte, vamos clamar a Deus para Deus fazer chover. E aí diz que todo mundo se preparou e fez aquela multidão de pessoas para subir no monte. O pastor se preparou também para subir, o pastor puxando à frente de todo mundo. Daqui a pouco vem uma menina, e ela vem, está com um guarda-chuva na bolsa, e todo mundo fala: mas por que esse guarda-chuva? Você não está vendo que está sol, o sol que está? Daí ela fala assim: viu, mas nós não estamos subindo para pedir chuva? Às vezes nós estamos assim, irmão, nós vamos falar com Deus, né? Vai que Deus responde. Quer dizer, você já está fazendo as coisas muitas vezes assim, despreocupado com a fé. Muitas vezes a gente está despreocupado com o que vai acontecer. Então essa menina, veja, o exemplo dela faz a gente entender. Claro que é uma história, mas a gente pensa assim, tem muitas vezes que nós estamos orando, mas desacreditados. Você vai orar para chover, já pode pegar a capa de chuva, porque vai chover. Se está orando para prosperar, comece a preparar o celeiro para ter abundância. Amém? Deus vai prosperar, vou dormir o dia inteiro. Quer dizer, você não está preparando o caminho, você está desanimado. Deus, o Senhor vai fazer alguma coisa na minha vida. Se Deus quiser, o diabo deixar. Não, nós temos que levantar-se. Veja que os inimigos de Davi não só afrontam dentro de casa, mas todas as pessoas que ele tem convivência estão de murmurinhos. Quais são os murmurinhos? Os falatórios são os piores, não são? Os falatórios não são os piores na vida? Os falatórios são os piores, porque está escrito aqui, leia comigo 2, muitos dizem da minha alma. Tem pessoas que falam do que nem sabem, irmãos. Não é verdade? E falam e parece ter uma propriedade, não, porque essa pessoa, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Nós temos que tomar um cuidado. Muitos podem falar o que quiser, abram a boca, falem. Agora, até marquei aqui, como se multiplicam os nossos inimigos. E eu vou te falar uma coisa a mais.
No decorrer da vida de Davi, eu não tenho tempo para falar aqui da biografia dele toda, mas se você pensar que Davi, para poder casar com a mulher, com a primeira esposa dele, né, que era a Mical, para casar com essa mulher, o rei Saul fala assim, ó, você tem que matar 200 filisteus e matar e trazer eles aqui para mim. Eles pediram assim, traga 100 prepúcios de homens filisteus, que era, eu vou falar o que está escrito na Bíblia, era 100 órgãos genitais de homens. Imagine o que o Davi tinha que fazer. Credo, pastor, que coisa feia. É o que está escrito. Prepúcios. Só que sabe o que ele fez? Ele foi e matou 200. Eram inimigos, irmão. Sabe aquela pessoa despreocupada para lutar? Sabe a pessoa despreocupada? Aquela pessoa que fala assim, eu vou vencer e interessa o que vai acontecer. Ele vai, ele vence, casa com a filha do rei, vence o gigante, vence o urso, vence tanta coisa. Ele coloca inimigos milhares. Lembra que as mulheres cantavam? Saul derrubou milhares, mas Davi... 10 milhares, quer dizer, Davi vence despreocupado. Davi sempre está na presença de Deus. Agora, o que me chama a atenção desse texto aqui é pensar que chega uma hora que é tanta batalha que até o forte muitas vezes fica abalado. Fica ou não fica? Pergunta para o irmãozinho assim, você já ficou abalado já, irmão? Já ficou abalada? Já ou não? Você já não se abalou às vezes? Mesmo sendo da fé, sendo da igreja, pastor, eu oro, por que isso acontece? Não tem um ditado católico, o pessoal fala assim, quanto mais a gente reza, mais desgraça acontece? Já ouviu essa ou não? Não parece mentira não, tem um pouco de verdade nisso aí. Quanto mais próximo de Deus você está, parece que os inimigos aumentam. Irmão, Davi buscando, está sempre vencendo, mas chega momentos da nossa vida que somos abalados, quando dentro de casa começa a coisa ficar ruim. É fácil falar de cura quando você está saudável. É fácil falar que está tudo bem quando está tudo bem. É fácil falar que tem que ter harmonia quando as coisas vão bem. É fácil dizer que as coisas estão fluindo, prosperando quando você tem dinheiro. Mas os momentos difíceis, quer dizer, Davi está entendendo. Ele passou uma idade agora, ele já é o rei, ele já está maduro na vida dele. Ele começa a entender, os inimigos só aumentam. O que nós temos de lição aqui, gente? À medida que nós nos aproximamos de Deus e crescemos, os inimigos, além de serem maiores, eles aumentam. Então, pastor, eu busco a Deus para acabar os problemas. Desculpe falar para você, se é por isso, pare, porque não vai dar certo. Os problemas nunca vão acabar. E quanto mais perto de Deus você está, mais situações acontecem. Mas pastor, o senhor não quer me abençoar? Eu pensei que o senhor ia me abençoar. Eu estou te abençoando. Estou lhe ensinando que você vai ter que aprender a lidar com os adversários. Quais são os adversários, pastor? Quais são os problemas? Gente, um dia eu ouvi uma pregação, um ensinamento. Eu nunca tinha pensado com esse conceito. Mas tem pessoas que falam, pastor, minha vida está uma rotina só. Irmão, todo crescimento grandioso que tem extensão longínqua, que vai ter crescimento verdadeiro, tem que ter o que, gente? Rotina. Que alguém vai estudar. Para a pessoa poder aprender e estudar de verdade, tem que fazer o que todo dia? Estudar com uma rotina. Tem que estudar, tem que me dedicar. Tudo precisa de uma rotina. Pastor, meu casamento caiu na rotina. Não, peraí, caiu na rotina por quê? Pastor, eu já nem falo mais nada. Ele também quer dizer, não é a rotina, o problema é que você não quer mais continuar lutando. Você não quer mais falar, você não quer mais... pastor, eu prefiro não falar. Fala para a pessoa do seu lado assim, eu prefiro nem falar mais nada. Talvez seja a realidade do que acontece na sua casa. Desculpa, não me interprete mal, minha intenção é te ajudar. Às vezes é o que está acontecendo. Eu prefiro nem falar, vou ficar quieto. Davi, irmão, ele está tão cheio de problema que ele faz o quê, irmão? Senhor... São muitos problemas. Para aqui, deixa marcado que eu volto. Isso aqui é só a base para você entender sobre o que falamos. Vamos comigo em Mateus, capítulo 5, o 43 e o 44. Quando pessoas se levantam contra nós, adversários, quando inimigos se levantam, o que nós temos que fazer? Mateus 5, versículo 43. Isso aqui é uma base para a gente entender se a gente tem que bater de frente, brigar, né? Arrumar contenda. Olha o que diz aqui. Jesus falou assim, versículo 43. Ouviste, pois, o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu. Isso aqui, irmão, quem dizia eram os homens da lei. Tem pessoas que às vezes é assim, eu tenho que estar bem, o resto, cada um por si,
e Deus por todos. Então, quer dizer, a regra, em via de regra, a carne é assim. Ela só pensa em quem? Em si mesmo. Pastor, pensando em família, eu penso na minha família. Mas dentro da tua família, quem que é a família? Vamos lembrar quem que é a família? Para quem é casado e tem filhos? Marido, esposa, né? E os seus filhos. Esses são a tua família. Saiu para fora de casa, quem que é? Familiares, faz parte dos familiares. Um dia eu estive na casa do meu pai e da minha mãe e formava uma família com eles, mas hoje eu formei a minha família. E eles são meus familiares. Amém? Então, assim, o que está acontecendo? Existem coisas, às vezes, que a gente pensa, não, na minha família ninguém toca, mas e quando o problema acontece dentro de casa? Como é que você faz para agir daí? Porque é o marido, é a esposa, é os filhos. Como é que faz para lidar com essas coisas? Ah, pastor, já que ele quer ficar bravo comigo, eu também vou ficar. Já que ele não fala nada, eu também não vou falar. Quem já ouviu essas coisas? Ah, eu sei que isso acontecia só aqui na Bíblia. Quer dizer, tem pessoas que muitas vezes, ela não sabe lidar com a situação, ela prefere fazer... você fez isso, quer dizer, dá o troco. Isso aqui é o que a carne deseja, é o que a carne muitas vezes faz. Só que Jesus deu um ensinamento. Quando tem muito inimigo, muito adversário, você sabe que a nossa luta não é contra pessoas, nossa luta é contra potestades, demônios. Nossas lutas, nossas guerras são contra o inimigo, Satanás, não é pessoas. Só que às vezes nós trocamos o inimigo e começamos a atacar as pessoas. E quando atacamos as pessoas, quem dá risada? O diabo. Você não fala com o teu marido, você não fala com a tua esposa, vocês não conversam mais entre os filhos, vocês não têm paz, é sempre na patada, é sempre na coiçada, é sempre na briga. Por quê? Você escolheu o inimigo errado. Essa pessoa não é teu inimigo, a não ser que seja sogra. Vocês gostam de falar de sogra, né? Vocês dão risada. É brincadeira, irmão, sogra é benção. Gente, quem está em casa é brincadeira, é brincadeira. É só para o pessoal descontrair um pouco, né? Vamos ver o 44, fiquei com vergonha agora. Diz assim, ó, fiquei nada. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. Quem está falando isso? Bendizei. Quem está falando mal de você, você faça o quê? Ó, está falando mal de você, você faz o quê? Fale o bem dela. Ah, pastor, eu não tenho esse sangue. Então você não tem o sangue de Jesus. Você entendeu? Ah, meu marido, vamos dizer que ele não vale o que coma. Mas quando você for falar do teu marido, você fala o quê? Meu marido é uma bênção, pensa num homem de Deus. Cadê as irmãs falando aí? Meu marido é uma bênção, meu marido pensa num homem trabalhador, guerreiro, cuida da casa. Meu Deus do céu, de fé, ora por todos nós. Fala amém, irmã? Ainda que ele não seja nem metade, ou talvez nada do que você falou. Ou ao contrário, né? A irmã nunca abre a boca, né, irmão? Nunca fica falando demais, né, irmão? Fala amém, irmãos. É pela fé, pelo menos. Versículo ainda 44, ele diz: bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orem pelos que vos maltratam e vos perseguem. Irmão, como é que você vai maltratar um filho? Como é que você vai maltratar a esposa? Cadê os irmãos, os homens? Como é que você vai maltratar a tua esposa? Ah, vá para o inferno! Nunca mande uma pessoa para o inferno, irmão. Você sabe o que é o inferno? Lugar preparado, lago de fogo, enxofre, preparado para os demônios e Satanás. Você está mandando tua mulher para o inferno, irmão? Teu marido para o inferno, irmão? Olha que palavra pesada. Olha o que esse texto diz. Quando tem alguém te maltratando, te perseguindo, comece a orar por elas. Tem pessoas que não vai ter jeito você conversar, porque ela não quer. Tem pessoas que não têm conversa. Irmãos, pense dentro de casa. Davi está tendo um problema sério. Quem está contra ele? O filho. O filho dá um golpe de estado, tira o reino dele. Davi tem que sair fugido de casa. Por que tem que fugir, irmão? Porque ele não quer briga com quem? Ele não quer briga com o filho, irmão. Ele não quer arrumar uma treta. Vamos falar a verdade. Tem momentos que é melhor fazer o quê? Fala comigo, vou fugir de briga. Comece a fugir de briga. Você prefere arrumar briga toda hora. É, pastor, mas tem que ser do meu jeito. Talvez é por isso que a coisa não vai, porque você quer do teu jeito. Se você colocar do jeito de Deus, a coisa começa a funcionar. Coloque as coisas no plano de Deus. Como que tem que ser? Ah, está maltratando, está me xingando? Vou começar a orar por essa pessoa. Ah, essa pessoa, ela tá se levantando para ser meu inimigo, eu vou amar. Como que faz para amar o inimigo, gente? Fala aí. Como é que faz para amar o inimigo? Se convertendo.
Quando você se converte, você começa a amar quem quer mal de você. Quando você é de Jesus, quando você realmente quer ir para o céu, você quer ser uma pessoa realmente que vive o evangelho, aí você começa a amar quem te persegue. Aquela pessoa que te fez mal, que te prejudicou. Eu não vou poder contar a história que aconteceu lá com Davi, mas a Bíblia fala que quando o Absalão foi tirado do trono, que ele voltou a reinar novamente, a Bíblia conta, irmãos, que ele disse para o Joabe, olha, não tirem a vida dele porque ele é meu filho. Como que você se levanta contra alguém que você ama, irmão? Olha que coisa séria, como que pode uma briga dentro de casa? Vamos falar a verdade, os casados, cadê os casados aí em nome de Jesus? Como é que você se levanta contra a pessoa que você ama? Como é que você se levanta contra alguém que você ama? Agora, pastor, eu não amo mais. Olha, cuidado com o que você fala, porque o diabo usa as suas palavras. O diabo usa as suas palavras. Quer saber? Vamos separar. Não faça isso. Pelo amor de Deus. Nós temos que encarar a palavra de Deus com sua totalidade. O que Jesus falou? Está vindo perseguição, comece a orar por essa perseguição cair por terra. Para essa pessoa mudar. Vai ter pessoas que vai demorar um tempo. Pode ser que algumas nós nem consigamos mudá-las. Pastor, aí o senhor me faz eu perder a fé. Eu tenho que te falar a verdade, eu não posso te contar coisas para você que você vai criar uma esperança que é falsa. Tem pessoas que não querem mudar. Foi o caso do Absalão. Como que o Absalão morreu? Alguém lembra? Ele era um homem vaidoso. A Bíblia fala que em Israel, nos dias de Absalão, ele era um homem muito lindo. Fala você, irmão, e você, irmã. Diga, eu sou muito lindo. Né? Você é o melhor de todos, amém? A gente tem que olhar para a gente mesmo, né? Minha mãe falava, se a gente não se gostar de nós mesmos, nós estamos lascados. Né? Porque, por exemplo, quem eu olho no espelho e falo, meu Deus, essa mulher é doida. Verdade. Mas minha mãe dizia, que lindo que é. Mas deixa isso para lá, né? Então, ele morreu pela vaidade dele, pendurado pelos cabelos. Sabe por que nós estamos morrendo muitas vezes, gente? Por causa da nossa vaidade. Sabe o que é a vaidade, né? O teu ego. Não vou baixar a cabeça, tem que ser assim, acabou. Não, não tem que ser assim, acabou. Tem que ser conforme Jesus ensinou. Amém? Agora, pastor, está se multiplicando os inimigos, o que eu faço? Vamos abrir a Bíblia comigo lá em 1ª carta aos Coríntios. Olha que texto importante. Você está entendendo o que eu estou falando, né? Está entendendo? Está entendendo? Aqui eu vou usar outro exemplo. 1ª carta aos Coríntios, 16, versículo 5. É o último capítulo da carta aos Coríntios. Bem fácil de encontrar o Coríntios, tá, gente? Tinha que ser os Palmeiras, né? Mas fazer o quê? Né? 1ª carta aos Coríntios, capítulo de número 16, versículo 5. Tá? Você vai achar no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João. Atos, Romanos, Coríntios. Amém? Acharam aí? Vamos lá. Irei, porém, ter convosco depois de ter passado por onde? Pela Macedônia, porque tenho de passar pela Macedônia. Para aqui um pouquinho, porque tem aqui um ponto importante. O Paulo está enviando a carta para a igreja de Corinto. Ele estava enviando uma carta porque ele não estava presente, ele estava distante, lógico. E nessa carta ele fala, eu queria muito estar com vocês, queria poder, né, tem muita coisa para resolver com vocês. Vamos falar a verdade, se a gente parar um tempo, de verdade, com seriedade, colocar na ponta do lápis para resolver as coisas é fácil? Vou falar de uma coisa que ninguém tem, dívida, fala amém. Ninguém tem. Mas quando você pensa em fazer conta e comprar e fazer, todo mundo gosta de fazer, né? Mentira! Ninguém gosta de mexer com conta, mas tem que fazer, não tem? Tem que sentar, calcular, Jesus mandou, senta e calcula. Só que aí você começa a ver o que o Paulo está dizendo. Olha, eu tenho vontade de organizar com vocês a igreja de Corinto. Essa igreja já está formada, essa igreja já tem uma cristandade, um povo crescendo, conhecendo Jesus. E ele está de longe falando, olha, eu queria estar com vocês aí, porém o Espírito Santo quer que eu vá para a Macedônia, antes de passar por aí. Sabe quando Deus te dá para você uma palavra, que Ele quer que você faça algo, e você fala, não, Deus está me mandando fazer algo, porque vai ser bom. Quando vem de Deus é coisa boa. Fala amém. É Deus que está mandando, então é uma coisa boa para mim fazer. Versículo 6.
Aí diz, e bem pode ser que faça o quê? Que fique convosco, que passe também o inverno, ou seja, vai ficar um tempo ali, para que me acompanheis aonde quer que eu for. Ou seja, vocês vou aí para doutrinar, vou ensinar mais vocês. Aí diz, porque não vos quero agora ver como, gente, de passar. Ou seja, eu não quero só olhar na cara de vocês e sair, eu quero ver vocês e quero poder ficar um tempo com vocês. Mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Quer dizer, a vontade do Paulo eu quero ir para Corinto e passar um período, uma temporada com vocês. Porém, quem sabe de tudo, é ele que vai dizer se eu vou chegar, se eu vou ou não. Amém? Versículo de número 8. Ficarei por enquanto aonde? Em Éfeso até o Pentecostes. Porque, que é a Páscoa. Porque uma porta, você leia comigo por favor esse 9. Porque uma porta grande, uma porta grandona e eficaz, quando fala de algo eficaz, é algo que vai funcionar, que vai dar certo, uma coisa boa, uma porta grande e eficaz, aonde, gente? Se me abriu. Por gentileza, eu quero que você leia bem alto. Porém, entretanto, todavia, a porta que Deus abriu era grande, mas ele já entendeu, para poder passar por ela, eu sei que vai ter muita adversidade, vai ter muita coisa tentando impedir, tentando fazer você parar, tentando fazer você desanimar. Então o que o Paulo está tendo de Deus aqui? Ele manda essa carta, fala, gente, eu queria estar com vocês, mas eu não quero passar rápido aí, então eu quero dizer para vocês que Deus me chamou para ir para Macedônia, por esse motivo eu não vou agora a Corinto, se Deus permitir, for da vontade dele, eu estarei com vocês um tempo maior, mas por hora, sinto de Deus que preciso ir para Macedônia. O que acontece na Macedônia? Para aqui, vamos comigo em Atos 17. Vocês estão entendendo até aqui, gente? Estão entendendo? Vai ficar mais claro agora. Atos dos Apóstolos 17. Volta para trás 2 livros. Volta a Romanos e volta em Atos. Atos 17. O versículo que eu leio agora com vocês é o versículo de número 1. Olha o que está acontecendo. Isso aqui, o Atos dos Apóstolos, você sabe que esse período aqui era o período que conta as narrativas das viagens, das primeiras viagens missionárias de Paulo, mostrando as igrejas que ele foi abrindo ao decorrer do espaçamento ali do tempo que ele estava caminhando. Essas pessoas, de maneira que quando Paulo passava, ali levantava novos discípulos, pessoas se convertiam. E o que acontece? O versículo de número 1 fala assim, e passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram aonde? Vamos, gente querida, chegaram aonde? A Tessalônica, onde havia ali o que, gente? Uma sinagoga de judeus. Olha, pastor, presta atenção que isso aqui é a desfecho da mensagem. Quando Paulo chega nessa cidade chamada Tessalônica, só para título de conhecimento, Tessalônica é a capital da Macedônia. Para onde Deus mandou Paulo? Ah, pastor, eu estou na direção de Deus, tudo vai dar? Certo. O que o Paulo falou? Deus abriu uma porta bem grande e eficaz. Porém, eu sei que vai ter. O que para nós é uma porta eficaz, irmão? A palavra. O Evangelho de Cristo é uma porta eficaz, irmão. Quem crê nessa palavra, quem crê em Cristo será salvo. Mas, entretanto, todavia, nós entendemos, a porta é muito grande. Nós temos, quando eu falo a porta é grande, a porta da palavra, do ensinamento, do conhecimento de Deus. Só que uma coisa a gente tem que ter muita clareza, são adversários que vão tentar de tudo para você não conseguir encarar a palavra de Deus. Porque quando esse texto está escrito, ele chega a Macedônia, o primeiro lugar que ele chega encontra o quê, irmãos? Qual é o primeiro lugar? Leia a última linha. Uma sinagoga. Você pense que esses dias eram dias que Jesus tinha morrido e ressuscitado, que os judeus colocaram o quê, gente? Jesus pregado numa cruz, quer dizer, judeus amavam Jesus. Então Jesus mandou o Paulo para um lugar que é uma porta grande e eficaz, mas gente que ama o Paulo. Eles querem fazer o quê? Eles querem matar o Paulo. Só que aí o Paulo chega nessa sinagoga de judeus, preste atenção nesse texto. E Paulo, como tinha o quê, gente? Versículo 2. Por costume, geral, o que ele sempre fazia, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Olha para o pastor. Quando Paulo chega na sinagoga de judeus, ou seja, que ele chega no meio dos incrédulos que não criam em Jesus, ele faz o quê, irmão? Ele baixa a guarda porque a pessoa não gosta de ouvir? O que ele faz? Ele começa a fazer o quê?
ele começa a falar sobre Jesus. O judeu falava Moisés, e o Paulo falava Jesus. O judeu falava, e o Paulo falava, quer dizer, eles estavam tendo ali o quê? O embate. E o Paulo passou 3 semanas, olha, é Jesus que cura, é Jesus que liberta, não é o médico que resolve, ele é o médico dos médicos, ele levou sua enfermidade, ele falava sobre Jesus. Quando você tem uma convicção de fé, você não pode voltar atrás. Gente, dentro de uma sinagoga de judeus, era como se fosse, era a igreja daquele tempo. Ele sai do campo de estar cômodo e vai até onde? Na sinagoga onde se prega Moisés. Quer dizer, ele está indo ali para realmente não arrumar confusão, mas ele está indo ali para falar a verdade. E ele passa essas 3 semanas. Aí acontece o quê? Versículo 3. Expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus vos anunciou, dizia ele, Quer dizer, ele começa a falar do quê, gente? Do Evangelho. Ele começa a pregar o Evangelho. Quando você começa andando com Deus, irmão, você não tem medo. Você encara qualquer coisa. Ah, pastor, mas vão me apedrejar, se mataram Jesus, vão matar a mim também. Se o Senhor Jesus lhe deu a direção, fique tranquilo, por pior que sejam as condições, ele vai te dar a condição de vencer. Lembra que falava do Davi? Muitos são os adversários, muitos são os inimigos que se levantam. Está todo mundo contra mim. Você acha que dentro dessa sinagoga não tinham feito uma conspiração contra ele? Tinham. Vamos pegar esse tal de Paulo aí, vamos dar uma surra nele, vamos tirar ele daqui. Só que olha o que aconteceu de bonito, versículo de número 4. E alguns, leia comigo, e alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas. Olha para o pastor, ele passou 3 semanas pregando nessa sinagoga. A Bíblia fala que todos eles se converteram, amém? Não, alguns se converteram. O que nós estamos lendo aqui, gente? Nem sempre você vai pregar, você vai falar, e todos, nem sempre. Ele pregou ali, mas alguns se converteram. Quer dizer, nós temos que entender que nem sempre algumas pessoas vão dar crédito para aquilo que a gente está fazendo. Quer ver, por exemplo, Lucas... Ai, Jesus, deixa eu só eu marcar aqui, porque eu volto aqui. Não precisa de você ir lá não, tá? Eu vou só ler o texto aqui, depois você pode ler em casa, se você quiser. Deixa eu achar aqui o texto. Oh, meu Deus. É Lucas 14? Será que eu estou enganado? Ai, gente, vocês me perdoem. Se até o final do culto o Espírito Santo me lembrar, eu abro aqui o texto. Mas o que está acontecendo aqui? Quando o Paulo, ele prega a palavra, algumas pessoas aceitam. Eu tenho um irmão nosso aqui, que se ele estiver assistindo, Deus o abençoe. Eu lembro do irmão Antônio. Esse dia eu batizei ele, alguns até participaram do batismo. Ele chegou no primeiro dia que ele me encontrou, nunca tinha visto ele. Ele chegou, pegou na minha mão, pastor, gostei muito da pregação, muito boa a palavra. Mas não me fala porque me batizar que eu não vou. 82 anos. Semana passada eu batizei ele. Aí os familiares vieram, né? Veio gente de Santa Catarina, veio gente de tudo que é lado aí, familiares. E eu lembro da irmã dele falando para mim assim, pastor, eu quero agradecer ao Senhor porque faz décadas que eu oro para o meu irmão se converter. Já foi pastor na casa dele, já foi tanta gente lá. Pastor, parecia que a minha oração não tinha jeito. Mas ó, que bênção, hoje ele é de Jesus. Quer dizer, são todos que creem? Não são. Mas com 82, chegou com o tempo. Amém? Esses dias eu falei, quem quer vir ajudar a limpar a igreja? Quem quer ser voluntário para ajudar a limpar a igreja? O primeiro a levantar a mão foi o irmão Antônio, 82 anos. Mas como assim, pastor? Mas por que eu estou comentando com você? Irmão, que membro da nossa igreja? Porque, irmãos, a porta é grande, é eficaz, mas nem todos vão querer do jeito que você quer, e nem sempre vai ser na hora que você quer. Sabe o que está acontecendo aqui? Quando ele chegou em Tessalônica, tinha uma igreja de Jesus em Tessalônica? Não, ele está vindo combater a religião com a palavra de Jesus. Ele está ensinando Jesus, então quer dizer, está começando do zero. Só que esses alguns que estão ali já é uma semente. Quem já leu já 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, o que está acontecendo aqui, irmãos? Esses alguns viraram uma igreja. Diga glória a Deus.
Quer dizer que tem problemas, tem situações difíceis, quer dizer então que não tem solução? Tem. São muitos os adversários, muito pensam, que adianta você ir lá em Tessalônica, vai pregar em Pato Branco, ninguém quer nada com nada. Quer sim. Vai ter pessoas que vão se dobrar a Jesus. Amém, irmãos? Aí, vamos lá, versículo 4. E alguns deles creram, juntaram-se com Paulo e Silas. E também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres distintas. Mas os judeus eram o quê, gente? Olha um pouquinho, pastor, nessa palavra. Gente, o grande problema é, você sabe que tem pessoas que ela não está disposta a ajudar. Não é verdade? Porque assim, a Bíblia fala, estes judeus eram desobedientes. Então, esses judeus, eles não guardavam nem mesmo a palavra que eles pregavam. Ou seja, eles não praticavam o que eles mesmos falavam. Quem se lembra de ouvir o pai ou alguém falar assim, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? Eu lembro do meu pai, não tem caneta aqui, eu lembro do meu pai, que ele falava assim, ó, cigarro na boca. O dia que eu ver você com cigarro na boca, piá, eu quebro teus dentes. Quem escutou isso do papai? Ninguém, só você, Dani? Então só nós era você também? O dia que eu ver você com cigarro na boca, eu te quebro, hein? Que coerência, né? Você quer que a pessoa seja uma bênção, mas você pode ser um demônio. Então, veja o que está escrito aqui. O que o Paulo está mostrando aqui? Que os judeus que estavam se levantando contra, era quem, irmãos? Era gente que nem na religião deles, e nem naquilo que eles falavam, eles davam crédito. Não tem gente assim que ela não chega para ajudar, mas ela chega para falar, eu vou para a igreja hoje, estou com uma dor aqui, mas eu vou lá, vou ser curado. Você vai ser curado. Já foi quantas vezes não foi curado? Já foi para a igreja e adiantou o quê? Mudou o quê ir para a igreja? Quer dizer, tem gente que ela está do teu lado, diz que te ama. O problema muitas vezes está dentro de casa. O que você faz nessa hora? O que você tem que fazer? Versículo 5. Movidos do quê? Esses homens estavam? De inveja, tomaram consigo alguns homens perversos. Você pode ler? Dentre os... Eu posso falar... gente, vocês não vão brigar comigo, né? Promete que não? O doutor vai me defender depois. Pegaram um bando de vagabundo, irmão. Essa é a palavra. Tem gente que não se esforça para fazer nada e ainda quer derrubar quem está trabalhando. Não é? É o que está aqui. Ó. Pegaram um monte de gente, um monte de vadio sem o que fazer, fizeram o quê? Gente, vem aqui. Nós não temos coragem de encarar lá esse tal de Paulo, mas vem aqui, vamos fazer um negócio? Olha o que eles fazem. E alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jason, Jason é o Jason, procuravam tirá-los para junto. O que o Jason fez, irmão? O Jason tinha se convertido, estava andando junto com o Paulo. O que o Jason fez? Pegou o Paulo e o Silas e levou para a casa dele. Né? Passou ali uns dias na casa dele. E estes vadios, esses homens que não tinham o que fazer, falaram, vamos se juntar, vamos na casa do Jason e vamos tirar o Paulo e Silas lá, vamos expô-lo na praça, vamos matar esse homem. Eles não tinham o que fazer. Você já percebeu que tem gente que não é da tua fé, não crê naquilo que você crê, não crê no evangelho, mas critica você que crê. Você é fantoche de pastor, você é fantoche de Bíblia, isso aí foi homem que escreveu. Cuidado, que está matando você ficar ouvindo o que os outros falam. E não se esqueça, o inimigo está bem pertinho, não está longe não. Fique na palavra. Versículo de número 6, aí leia comigo lá. Porém, não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados, os chefes ali, de autoridade, clamando, estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Diga graças a Deus. O que as pessoas falavam sobre Paulo e Silas e aqueles se convertiam? Você leu aí? Esses estão alvoroçando, quer dizer, quando o evangelho chega, irmão, chacoalha o negócio. Quando o evangelho chega na tua casa, tem que ter mudança. Quando o evangelho chega na tua vida, quando Jesus adentra a tua casa, irmão, o negócio vai ter briga. Não falo briga de você sair brigando com ninguém, mas vai ter confronto, porque onde o evangelho chega, as trevas têm que sair.
Não pode continuar a discussão, não pode continuar um contra o outro mais. Só que o que acontece? Já que não acharam Paulo e Silas, vamos levar esse tal de Jason aqui, que estava ajudando eles, que tinha se convertido, e mais alguns irmãos também. E aí fizeram o quê? Versículo 9. Tendo, porém, recebido satisfação de Jason, e os demais o soltaram. Por favor, leia comigo o 10, que aqui fecha a mensagem. E logo os irmãos enviaram de noite quem? Paulo e Silas para onde? Olha, pastor, por favor, olha aqui. O Paulo não falou para a igreja de Corinto, gente, eu não vou visitar vocês porque Deus me abriu uma grande porta. Que porta? Que porta? Uma porta para pregar onde? Em Tessalônica. Se olharmos com esse contexto, não parece que Deus, não foi Deus que deu essa palavra, parece que foi o diabo. Presta atenção, porque Deus deu uma palavra, você tem que ir para Macedônia, mas deu tudo certo? Não. Primeiro que ele está tendo que fazer o quê? Irmãos, fugir é um fato de você ter que sair escondido, como um ladrão, como um vadio, como está escrito aqui. Eles têm que fugir dali. Eu acho que não era de Deus ir para lá. Irmãos, tem coisas que você tem que aprender a lutar contra os adversários que se levantam todos os dias. A porta é grande ou não? Tem muita gente para você ganhar? Tem muita gente para você orar por ela, para se converter a Cristo? Tem muita gente ou não tem? Tem, ou seja, essa é a grande porta. Jesus é a porta que nós temos que apresentar. Ele é a porta estreita, mas essa grande porta, ou seja, tem muita gente para ganhar. Ou seja, não são todos que vamos conseguir, mas alguns que se convertem já começam um grande trabalho. Usei o exemplo do nosso querido irmão Antônio. Irmão Antônio, irmão em Cristo, desde aquele dia ele agora é filho de Deus. Mas foram 82 anos para acontecer isso. Mas por quê, pastor? Sempre temos que aprender. Falava recentemente, tem um amigo que trabalha com a gente, o Robson. Ele falou assim, pastor, eu fui muitos anos na casa desse irmão. Ele sempre, quando falava de batismo, já pulava fora, ficava bravo, e fazia isso, fazia aquilo. E eu fiquei muito feliz quando vi o batismo dele. Eu falei, amém, eu não sabia que o senhor conhecia ele não, mas agora ele é de Jesus, agora é dos nossos, agora é de Jesus. O que eu quero que você compreenda? Sempre que você está no caminho da palavra, vão ter muitos adversários. Agora, não é porque você tem muito problema que significa que Deus não está na obra. Mas se Deus estivesse comigo, olha a situação que eu estou passando. Irmão, vamos falar a verdade. Quem no lugar do Paulo não ficaria com assim, um ponto de interrogação? O ponto de interrogação é o quê? Pergunta, dúvida. Mas peraí, eu estou indo para a igreja, eu estou sendo dizimista, estou sendo ofertante. Eu oro na cura, eu oro por isso, eu oro por aquilo. Por que está acontecendo isso comigo? Quem mandou o Paulo para Macedônia? Foi Deus, irmão. E ele está saindo dali como? Zombado, escorraçado, apedrejado. Então, nem sempre as coisas vão ser do jeito que você pensa que elas têm que ser. O que você tem que fazer, meu irmão, é entender que há um propósito para tudo nessa vida. Tem um propósito. Mas olha quanto tempo que eu estou esperando. Você morreu já ou não? Então, dá tempo ainda. Amém? Mas meu casamento não muda. Você tem que começar a lutar contra quem? Vamos ver se a gente aprendeu. Contra o adversário. Quem que é o meu adversário? É Satanás. Mas pastor, eu sempre estou levando, eu estou sempre sofrendo, olha como eu sou humilhado, olha como eu sou humilhada. O que está escrito aqui, gente? Versículo de número 10. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas. Por que de noite? Para que ninguém visse, teve que sair escondido. Foi para onde? Foram para Bereia. E eles chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Mais uma vez, o Paulo tem medo, irmão? Ele vai de novo lá falar mais uma vez da palavra de Deus. Quer dizer, se você não quer ouvir, Deus vai mandar alguém que quer ouvir. Pastor, mas meu marido não busca Deus. Mas diga, irmã, eu vou buscar Deus. Pastor, mas minha esposa não quer buscar Deus. Diga, irmão, eu vou buscar Deus. Amém? Mas ninguém quer. Então, eu vou pregar para os bereanos. Se lá na Tessalônica eles não querem, eu vou falar com os bereanos. Olha o que acontece no 11. Olha que bonito para a gente orar. Ora, estes, ou seja, esses irmãos de Bereia, foram o quê, gente? Mais nobres do que os que estavam em Tessalônica. Essa nobreza não é de prosperidade, ou seja, eles foram tidos por mais nobres, porque quando a palavra foi pregada, leia comigo, porque de bom grado, ou seja, receberam com amor a palavra. O que eles faziam? Examinando a cada dia nas escrituras se essas coisas eram assim. Quer dizer, tem gente que ele é contra, mas quando ela vai para a palavra, ela conhece Jesus. Amém? Esses irmãos eram judeus, eles eram contra. Eu lembro de um tempo atrás, eu não acredito, quem lembra? Quem é cristão mais de 30 anos aí?
1, 2, 3, mais de 30 anos. Os irmãos mais velhos cristãos aqui, eu quero perguntar para vocês, não era chamado de protestante? Esses protestantes estão deixando a religião, não era assim? Não tinha represália da família? Hoje ainda tem, muito, mas hoje muito menos, né? Graças a Deus o evangelho tem crescido muito. Mas quantos tinham essa represália? Você vai deixar a nossa religião? Eu não acredito que se casou com uma crente. Eu não acredito que se casou com um crente. Quantas pessoas? Isso acontece no nosso meio, gente. No nosso meio acontece isso. Aí você vê, irmãos, que esses irmãos bereanos, eles não foram religiosos. Eles eram judeus? Não é na sinagoga judeu que ele está pregando? Só que eles, ao contrário, eles pararam e falaram, vamos fazer o seguinte, vamos ouvir o que esse Paulo está pregando? Vamos ouvir o que ele está falando aqui? Vamos ver se isso é o que ele está dizendo mesmo? Vamos ver as escrituras? Quer dizer, a nobreza deles era porque eles davam valor à palavra. Tem muita gente que se acha muita coisa, que acha ter todo o conhecimento. Pastor, por que isso está me acontecendo? Vamos voltar ao Davi? Davi passou uma carreira proposta para ele. Essa carreira que ele passou foi vitoriosa ou derrotada? Foi vitoriosa, mas quantas vezes ele deixou de lutar? Nenhuma. Sempre há empecilhos, sempre haverão adversários, sempre terão demônios tentando prostrar nossa fé, tentando apagar nossa fé. Nós não podemos de maneira nenhuma esquecer do que está descrito. Não esqueça. São os inimigos. O que eu vou fazer para vencer esse inimigo? Vou para a palavra de Deus. Como que eu faço com alguém que está me perseguindo? Já aprendemos. Vou orar por essa pessoa. Se essa pessoa ela se converter, ela vai parar de me perseguir. Ah, mas você é crente. Irmão, eu já vi como o seu Antônio. Estou usando o irmão querido Antônio, né? Deus abençoe ele. Eu não quero Jesus. Desceu as águas. Você que é o durão, a durona. Se você quiser Jesus, você vai mudar também. Quando você crê na palavra de Deus, quando você dá valor à palavra, os bereanos creram. Não, vamos ouvir o que esse homem está para falar aí. Eu lembro quando criança, aliás, não era criança não, já era adolescente. Eu comecei com a minha esposa, já casado já, né, adolescente, né, descabeçado, sem entendimento. E eu me lembro que a minha mãe falava, Jefferson, cuidado que se você batizar, você vai virar crente. E quando ela falava assim, eu falava, meu Deus do céu, será que é uma coisa muito séria isso? Eu não entendia. Até que o pastor, quer saber? Eu vou ouvir tudo que o pastor tem para falar. Gente, eu tenho cadernos guardados desse aqui, ó, cadernos com todas as pregações. Eu lembro quando eu entrei na igreja, tudo que o pastor pregava eu marcava. Tudo. E aquilo falava comigo com uma profundidade, aquilo mexia dentro da minha alma, aquilo me transformava. Até o dia que eu falei, quer saber de uma coisa? Não vou perguntar para ninguém. Eu quero Jesus. Pode marcar o batismo lá que eu vou descer as águas. Minha mãe, Jefferson, se você voltar a pecar, você vai para o inferno. Se eu pecar sem aceitar Jesus, eu vou para o inferno do mesmo jeito. Desce as águas e estamos aí pregando a palavra de Deus. Eu espero até o fim da minha vida poder fazer isso. Agora, o que está descrito aqui são muitos adversários? São. O tempo todo. Vai tentar fazer você desistir. E vou te falar uma coisa, quando você se sente sozinho, o diabo vai tentar ainda mais você. Quer dizer, quanto mais perto você está de Deus, mais adversários vão se levantar. No trabalho, vai se levantar adversários no meio dos familiares, até dentro da família. Pessoas que você, não, mas é tão querido. Oh, cuidado, hein? Tem gente querido que só atrapalha. Pastor, mas meu marido não muda, minha esposa não muda. Pastor, não tem jeito. Tem. Agora, o que você vai tomar a decisão? Você vai ficar brigando com a pessoa dentro da sua casa ou você vai colocar o demônio para correr? É uma escolha sua. Pastor, mas está demorando demais. Não está demorando demais. Na verdade, tudo tem o tempo certo. Eu não vou poder abrir mais os textos aqui, mas lá, se você continuar, for lá em Tessalonicenses, você vai ver a igreja formadinha. Aqueles irmãos que ficaram ali continuaram fazendo o quê, irmão? Pregando o evangelho. Quem se converte de verdade faz que o evangelho se espalhe. Ele agrega pessoas, traz conversão verdadeira. Amém, Jesus? Volta no Salmo 3 para a gente orar. Pode subir o pessoal do louvor. Salmo 3, o versículo de número 3 agora, tá? Diz assim, mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Ele começa a orar, fazer o quê? Quem vai me dar vitória? Quem vai me fazer vencer esses adversários?
É o Senhor, eu vou vencer contigo, o Senhor vai me dar vitória, amém? Ele vai me dar vitória. Versículo 4, agora é importante, hein? Com a minha voz. Deus quer ouvir qual voz? Não adianta reclamar? Você pode falar, pastor, ora por mim, você pode falar, irmã, ora por mim, marido, esposa, mas Deus quer ouvir a tua voz. Deus quer que você creia, amém? Com a minha voz ele fez o quê? Clamei ao Senhor, e Ele ouviu-me desde o santo monte. Eu me deitei, olha, não interprete errado. Eu me deitei, ponto e vírgula. Vamos mudar de assunto? Ó, eu me deitei e dormi. Não tem dia que você fala, meu Deus do céu, eu queria deitar. Leia o final. Eu só acordei, porque o Senhor me sustentou. Tem dia que a vontade é deitar e nem acordar. Verdade ou mentira? Pastor, isso acontece todo dia, pastor. Eu me deparo com o problema todo. O adversário todo dia está onde? Na minha frente. Davi está fazendo o que, gente? Deus, eu creio no Senhor, mas a minha vontade, quando eu deito, é nem levantar mais. Aí ele termina. Você pode falar bem alto para isso ficar no teu coração. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Sabe o que um homem está falando, gente? Se tiver 10 milhares de pessoas é o quê? 100 mil pessoas. 10 milhares unidas. Não. 10 milhares, 10 mil pessoas. Se tiver 10 mil homens, eu enfrento todos eles. Estou falando de um homem que não teve medo, irmãos. Só que tem dias que para a gente manter firme, não é fácil. Então não pense que é só você que tem problema. Diga para o irmão, não é só você que tem problema. Fala com fé, não tenha medo não. Fala para a pessoa, não é só você que tem problema. Não é só você. Não é só você que enfrenta situações, mas eu não vou ter medo de enfrentar o problema que eu estou enfrentando. Eu não vou ter. Eu não vou ter medo de encarar isso aqui. Eu vou vencer essa batalha em nome de Jesus Cristo. Amém? Ah, meu filho está desviado, ele vai voltar. Cedo ou tarde ele vai voltar. Não há um que não se dobre diante do Senhor. Amém, Jesus? Há quem não queira? Existe quem não quer, mas estes Deus vai tratar. Eu lembro de um dia que o Paulo falou assim, meu Deus do céu, como que é o nome uma pessoa, não me lembro qual que era o texto, pastor, mas se o senhor me ajudar aí vai ficar mais fácil, mas só para refrescar a sua memória. Houve uma pessoa que o Paulo falou assim, aqui eu coloco na mão do diabo. Eu acho que tem dias que a gente está tão, difícil a coisa, que a gente às vezes fala coisa. O Paulo falou isso, mas o pastor falou isso. O Paulo era homem? Sim, ser humano. Quem é ser humano aqui? Então, mas o Paulo colocou na mão do diabo. Ele falou assim, para que no tempo oportuno, que tenha opressão contra ele, quando ele ficar doente, ficar pesteado, ficar morrendo lá, talvez ele lembre de quem? Ele lembra do Senhor. Tem gente que se não passar pela mão do diabo, ela não vai até o Senhor. Credo, está amarrado, pastor. Pois é, tem gente que prefere fazer o que, irmão? Passar o pão que o diabo amassou, para depois aceitar Jesus. Prefere ficar doente para depois aceitar Jesus. Prefere perder o casamento. Deus, restaura o meu casamento. Por que não luta agora antes de acabar? Pastor, mas eu não queria que isso acontecesse. Eu não queria, pastor. Mas quando eu vi já tinha acabado. Acabou por quê? Por que acabou? Por que acabou? Olha o texto ali, ó. Seja entregue a Satanás para que a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do... Quer dizer, tem pessoas que só vão buscar a hora que ela estiver sofrendo. Sabe o que é o pior? Eu não sei se é pior ou melhor, mas tem pessoas que falam assim, você chamou a vida inteira para buscar Deus, vamos para a igreja, vamos orar, vamos se converter, vamos viver uma vida de Deus, vamos ser fiel ao Senhor, vamos ser justo. A pessoa nunca quer. Aí quando está doente, viu, posso chamar o pastor? Chama o pastor para orar por mim. Pode chamar o pastor, ele ora mais, né? Tomara que aconteça isso pelo menos, que haja tempo para a pessoa converter, que seja curada, que seja liberta. Mas tem gente que se não passar pela mão do diabo, quer dizer, se ela não sofrer, ela não decide buscar Deus. Mas pastor, eu estou pregando com amor na minha casa. Cadê as pessoas que pregam com amor na sua casa? Mas pastor, ninguém vê o amor. Está escrito ali, ó. Tem gente que vai ter que passar uma destruição, sofrer para acordar, e tomara que acorde. Tem gente que se não passar pela mão do inimigo, ela não vai acordar. E eu espero em Deus que não aconteça isso com ninguém de nós e ninguém que nós amamos.
tá? Mas se for necessário, como Paulo falou, que passe, mas que se converta e seja salvo. Amém, gente? Eu, Jefferson, não teria coragem de falar o que o Paulo falou, porque eu acho que não é necessário para mim, mas o Paulo falou, isso aqui tem que acontecer, tem gente que só vai vir, não é por palavra, não é pregação, vai ter que ser na hora que ela estiver urrando de dor, urrando. Já vi gente urrando de dor. Pastor Édipo, nós fomos numa visita em Palmas, lembra? Saímos nós dois, fomos para a cidade de Palmas. A irmã dessa mulher que nós oramos falou assim, a minha irmã está com 10% do pulmão, ela está quase morrendo, o médico falou que não tem o que fazer. Fomos para lá, oramos por ela. Se eu falar para você essa semana, ela falou, pastor, estou indo na igreja, quero falar com o senhor. A irmã está bem, glória a Deus, restaurada, foi curada, e ela depois do hospital tinha que ficar usando aquela cilindro de oxigênio. Pastor, estou livre de tudo, graças a Deus. Mas naquele dia, tu lembra, aconteceu aquele dia? Lembra? Nós oramos por ela. Tinha uma senhora lá, falou, pastor, ora por mim também, por favor, pastor. Eu estou desviada, pastor. Não foi? Foi o senhor que atendeu primeiro, né? Eu estou desviada, pastor, eu era da igreja, pastor, ora por mim aqui. E aí o pastor foi lá e orou por ela. Pegamos o telefone, eu tenho o telefone dela até hoje no meu celular aqui. Aí uma outra senhora do lado, que 3 pessoas tinha, a terceira pessoa, eu falei, a senhora quer aceitar Jesus? Ela, não, quero não. Tem gente que nem na mão do diabo, ela está vendo que se ela partir dali, o diabo vai levar a alma dela, ela não quer Jesus. Ou seja, tem pessoas que elas não querem, mas não é porque ela não quer que eu não vou lutar. São muitos os adversários, são muitos os inimigos. Tem dia que eu tenho até vontade de deixar de lutar, melhor nem acordar, o Davi falou. Termina comigo os versículos 7 agora. Levanta-te, bem alto comigo. Levanta-te quem? Levanta-te, volta comigo lá, filho, rapidinho lá. Versículo 7 do capítulo 3 de Salmos. Salmos 3, 7. Salmos 3, 7. Volta lá, é que eu não falei, né? Por isso que ele não foi lá. Mas eu leio aqui. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos, aonde? Nos queixos, quebraste os dentes dos ímpios. A salvação não vem de pastor, não vem de ninguém que está tomando o que é meu, ela vem de Deus. Sobre o povo seja a tua bênção. Aleluia. O que o Davi terminou orando? Deus, tua bênção seja sobre o teu povo. Quem vai me dar salvação, quem vai me livrar desse inimigo é o Senhor. Quero dizer para você, alivia teu coração. Está difícil? Fique em paz. Fique em paz, não fique preocupado. Ai, pastor, parece que eu não vou aguentar. Calma, porque é o que o diabo quer, que você fique preocupado, nervoso, explosivo. E agora que vai ser? Nós temos que aprender a colocar nossa vida diante de Deus. Mal sabia aquele povo de Tessalônica que lá se tornaria uma grande igreja. O Paulo e Silas só deixaram ali o que, irmão? Uma semente. Semeia a palavra cresce. No momento oportuno as pessoas vão voltar-se ao Senhor. Quem crê, diga graças a Deus. Vamos orar? Pegue seu pedido de oração pela família e fique de pé. Você de casa também, você de casa, prepare-se para essa oração junto com a gente agora, em nome de Jesus. Todos estão com o pedido na mão? Vamos fazer essa oração juntos? Vamos falar com Deus. Pai querido e amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós nos posicionamos diante de Ti, crendo e confiados que aqueles que Te buscam, de nada eles têm falta. Diga comigo, Senhor meu Deus, eu me coloco neste momento de joelhos em favor da minha família. Coloque-se de joelhos. Se você tiver algum impedimento, não há problema, pode se assentar ou ficar em pé mesmo. Mas agora é momento de concentrar a fé, em nome de Jesus. Nós, ó Deus, oramos agora pela nossa família. São muitos os inimigos que querem levar os filhos para a droga, que querem levar os filhos para a perdição, que querem levar o casamento a uma separação. São muitos adversários que querem que essa pessoa perca a empresa dela, a empresa dele, que querem que essa pessoa perca o emprego. São muitos os inimigos que se levantam contra nós, mas nós vamos vencê-los, porque o Senhor é aquele que está adestrando a minha mão para pelejar, para vencer o combate da fé, para vencer os inimigos que se levantam contra a minha família. Meu Deus, em nome de Jesus, toda desavença,
todo desacordo, toda briga, todo ódio, toda raiva, meu Deus, essa pessoa está desanimada, ele está desanimado, ela está triste, porque parece que não tem resposta à oração pelo marido, parece que não tem resposta à oração pela filha, parece que não tem resposta da oração que ele faz pela sua esposa. Jesus, entra agora nessa batalha, fecha, meu Deus, as portas que Satanás tinha achado, brechas que ele achou, espaços para destruir a fé dessa mulher, deste homem, para abrigar no coração desta pessoa uma tristeza. Em nome de Jesus, nós nos levantamos contra os males, demônios que estão colocando um contra o outro, pai contra filho, filho contra o pai, a mãe contra a filha, filha contra a mãe. Nós determinamos: espírito do inferno, espírito maligno, retroceda agora. Toda briga, todo espírito destruidor, caia por terra agora, em nome de Jesus. Pai, eu apresento a Ti minha casa, eu apresento ao Senhor os meus. Jesus, entra nessa casa onde a mãe está preocupada com o filho que está rebelde. Entra nesta casa onde a mãe está preocupada porque o filho está mudando o jeito de ser. Entra nessa casa que a esposa está percebendo que o marido está diferente. O marido percebe que a esposa está diferente. Não há mais alegria dentro de casa, não há mais motivação, não há mais prazer, ó Deus, dentro da família. Jesus, coloca a Tua mão poderosa agora, em nome de Jesus. Vai se levantando agora, vai se colocando de pé em nome de Jesus. Você é vencedor. Lembra do que Davi disse? Ele disse: o Senhor me dará a vitória. O Senhor é aquele que vai colocar os inimigos caídos. Levante a tua voz, apresente a Deus agora os seus. Diga: Senhor Jesus, a minha família te pertence, minha casa te pertence. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu declaro a vitória da minha família, do meu casamento. Eu declaro a vitória dos meus filhos, da prosperidade da minha casa. Os inimigos que se levantaram, demônios, já caíram por terra. Em nome de Jesus, eu peço ao Senhor agora, Pai, abençoe cada pessoa que essa irmã e esse irmão vai falar agora. Fale o nome dos seus familiares. Pai, eu abençoo a Daniele, a Fernanda, a Beatriz, o Isaac. Eu apresento ao Senhor o Mauri, a Maria. Eu apresento ao Senhor, meu pai, o Anderson, a Milena, a Caroline. Ah, Jesus, visita os tios, as tias, os primos, as primas, o cunhado, a cunhada, o sogro, a sogra. Jesus, visita os sobrinhos, visita cada um deles, Pai. Faça que eles conheçam ao Senhor, que essa semente que está sendo semeada, as orações que estão sendo feitas, alcance essas pessoas, alcance os caídos, alcance o que está em casa triste. Oremos, igreja amada, porque há pessoas sofrendo, pensando em desistir. Em nome de Jesus, nós não vamos desistir. Nossa casa será reconhecida como casa de bênção, onde o Senhor habita, onde o Senhor mora, e os inimigos não vão resistir. Os inimigos não resistirão ao poder de Deus. Pai querido e amado, nós abençoamos nossa casa, abençoamos nossos familiares. Pai, eu abençoo esta igreja em o nome de Jesus Cristo. Se você crê, levante as suas mãos e louve a Deus por todo o seu amor em nome de Jesus. Se tudo está confuso em sua vida e você não tem mais forças, e você não tem mais forças para orar, faça como fizeram Paulo e Silas. Faça como fizeram Paulo e Silas, mesmo que custassem suas vidas, louvaram ao Senhor até o chão tremer. Se você louvar as muralhas, se você louvar, as muralhas irão ao chão. Canta igreja amada. Não importa a sua luta, o poder está em suas mãos. Você não é obra do acaso. Você não é obra do acaso. No nome de Com sangue de Jesus você foi comprado. Você é descendência de Abraão. Ele é o Deus que atende. Ele é o Deus que atende o seu clamor. Ele é o Cordeiro. Ele é o Cordeiro Santo que ressuscitou. A resplandecente. A resplandecente estrela da manhã. Geração de Davi. Geração de Davi. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se liberte agora. Receba do Senhor a unção de vitória. Coloque sua fé em ação. E Senhor, e firme nas mãos
o Cordeiro Santo que ressuscitou, a resplandecente, estrela da manhã, geração de Davi. Em nome de Jesus, se liberte agora. Receba do Senhor a unção de vitória. Coloque sua fé em ação e segure firme nas mãos do Senhor. Abre os seus olhos, tua gente, todo mundo. Ele é o Deus que atende ao seu clamor. Ele é o Cordeiro Santo que ressuscitou, a resplandecente estrela da manhã, geração de Davi. Pode ler, leia junto com a gente, cante. Em nome de Jesus, se liberte todo agora. mundo, todo mundo. Receba do Senhor a unção de vitória. Coloque sua fé em ação e segure firme nas mãos do Senhor. Mais uma vez, Ele é o Deus que atende ao seu clamor. Ele é o Cordeiro Santo que ressuscitou, a resplandecente estrela da manhã, geração de Davi. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, se liberte agora. Receba do Senhor a unção de vitória. Coloque sua fé em ação e segure firme nas mãos do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém, diga graças a Deus e vamos aplaudir a Jesus com alegria. Glória a Deus. Ele é o Deus que atende o seu clamor. Ele é o Cordeiro Santo que ressuscitou. Ele é a resplandecente estrela da manhã, geração de Davi. Diga graças a Deus. Se liberte agora, irmão, seja livre. Tem que voltar para casa, ó, suave, na presença de Deus. Amém? Pastor, tem problemas, tem inimigo? Tem, mas eles são nada perto da presença de Deus. Você vai vencer esse problema em nome de Jesus. Diga, eu já venci. Amém? Sente-se, por favor. Os irmãos da igreja podem entregar o pedido de oração, pode passar. Também pode passar, por gentileza. 2 obreiros recolhe, 2 passa levando para quem precisa envelopes de dízimo e de oferta. Você que está em casa agora, você também pode fazer essa obra. Se você está agora, passa para você a tela, coloca para a gente a tela das ofertas, coloque para a gente a tela ali das contas da igreja, a chave Pix. Você está vendo em casa? Está certo em casa para as pessoas? Está certo em casa? Tá? Quem está na igreja tem o QR Code para você nas poltronas. Quem está em casa, faça a sua doação, sua oferta. Você entende que essa obra é verdadeira? Você entende que esse trabalho é realmente levando a palavra de Cristo, o Evangelho? Você entende a necessidade de ofertar para manter essa obra? Não estou aqui chorando, nem obrigando você a fazer isso. Tem uma coisa que eu acho terrível, as pessoas se humilharem para fazer coisas que quem manda é Deus. Se você entende que é do Senhor, que é ofertar, que é dizimar, que é ser fiel às coisas de Deus, está passando na tela para você. Se você entendeu da parte do Senhor que deve fazer, faça. Seja dizimista, seja ofertante. Se você utilizar das contas bancárias ou até mesmo da chave Pix, na tela passa para você o WhatsApp 41 99682 2381. Quem aqui da igreja tem meu contato. Você também que me acompanha agora, eu preciso que faça, Vini, tem que acertar, Andrei. Não esquece de pegar essa tela e colocar também o WhatsApp da igreja, por gentileza, que eu esqueci de falar antes. O WhatsApp da igreja, 46 3025 53 52. É o mesmo contato também de telefone fixo da igreja. Se você quiser ligar na igreja para falar com o pastor, um atendimento, esse mesmo contato. Quando você fizer seu depósito, a sua transferência, que você fizer o Pix, seja do dízimo da oferta, envia para a gente o comprovante. É muito importante que você faça isso, para que nós possamos suprir esse trabalho aqui. Deus vai enviar condições para você, assim como tem enviado para esses irmãos que aqui conosco estão. Amém? Então faça essa obra. Não sei em que hora, se você me assiste agora pelo YouTube, se você me assiste pela televisão, se você me acompanha agora, talvez no Facebook, num culto especial, me acompanha na madrugada, eu espero que você tenha sido alcançado por essa palavra. Se você quiser, é só entrar no YouTube. Se você está assistindo pela televisão, essa mensagem está salva lá, vai lá, entra, curte, compartilha em nome de Jesus, tá bom? Para quem não sabe, a data que está sendo gravada e ao vivo agora é dia 10 de abril de 2024, tá bom? Igreja de joelhos e família de pé. Vamos levantar a mão sim, gente? Deus abençoe, fiquem na graça de Deus em nome de Jesus. Amém. Vamos